Bom, como dissemos, a gente precisa reconhecer esse lance de que a rotina é pesada, cansativa, mas a gente consegue controlar. E tudo começa com isso aqui. Tudo é questão de mindset. Do you know the meaning of this word, mindset? Modelo mental é a forma como você enxerga as coisas, é a forma como você lida com as coisas. Que tal, então, começar a colocar os exercícios para serem feitos no início do dia? Lembra da hashtag essa é minha performance? Em geral, o aluno ele acaba não valorizando essa coisa do exercício e foca muito na coisa de teoria, passar a matéria limpo e se esquece de planejar quantas questões ele vai fazer de cada disciplina, em tal dia, em tal semana, em tal momento. Vamos tentar inverter o processo? Já reparou quantas vezes isso aqui ocorre? Você deixa, de repente, para o final, os exercícios no final do dia. Só que aí você assiste a aula e faz resumo, monta um mapa mental. Quando para fazer exercício, cansou. Isso não é maneiro. Isso não é legal. Inverte o processo. Começa a estudar naquele dia já fazendo exercício. Deixa para passar limpo, montar um mapa mental, depois se sobrar tempo. Tudo é questão de mindset. A gente deu uma aula aqui no Descomplica ao vivo em que eu convidei a Luísa, que está aqui embaixo o nome dela, Luísa Bittencourt. Eu vou até terminar esse módulo hoje, mostrando para você um áudio, uma espécie de técnica que ela usa, de guia, de meditação guiada que a gente chama. É uma técnica. Eu vou te mostrar isso. A Luísa veio, deu uma aula ao vivo aqui no Descomplica e alguns alunos trouxeram, inclusive, algumas dúvidas para a Luísa. A primeira foi da aluna Tatiana, que ela colocou assim mesmo. A minha maior dúvida no momento é como esvaziar a mente para dormir. Você que está assistindo aí esse módulo, concorda comigo que isso aqui é um problema? A gente às vezes vai dormir com tanta coisa na cabeça. Por exemplo, eu me sinto cansado após o almoço e gosto de tirar um cochilo de 30 minutos para recuperar o ânimo ao longo do dia. Mas só que, por outro lado, eu fico me sentindo culpada. Você já sentiu isso? Direto, não? Vamos tentar treinar isso. O autocontrole. Se permitir. Parar de usar aquele chicotinho que fica se batendo, sabe? Você fica se punindo o tempo todo. Isso não é legal. Isso não é maneiro. Isso não é correto. Se permita. Mas bota isso num planejamento. Assisti a aula, estudei, para um pouquinho, tirar um cochilo por almoço, volta, toma um café, toma um banho, lava o rosto, come uma fruta, se renova, mais uma bateria, vum, para, outro intervalo, mais uma última bateria, vum, momento de dormir. E aí vai dormir com aquela consciência mais leve, não pesada, de que fiz o que eu consegui, fiz o que eu pude. Se permita, se respeite. Talvez por isso que a gente fique tão cansado, físico e mentalmente. A gente se exige mais do que dá conta. Olha aqui, ó. Gostaria de receber dicas de como não ficar desmotivado e controlar o desânimo e a ansiedade. Se a gente passa a ter mais esse controle daquilo que é feito e o reconhecimento de que aquilo é o máximo que eu estou conseguindo dar, agradeça, valoriza, reconheça que esse é o seu melhor. Tempo de descanso entre um treino e outro é tão essencial para o fortalecimento dos músculos quanto o treino em si. Olha que maneira essa frase. Repete aí em voz alta na sua casa, vai. O tempo de descanso entre um treino e outro é tão essencial para o fortalecimento dos músculos quanto o treino em si. Valorize isso aqui. Não sou eu quem estou dizendo. Pesquisadores já mostraram isso. Não adianta você treinar intensivamente direto. Usa esse método da repetição espaçada. 1 hora de estudo em um dia, mais outra hora no dia seguinte. Dá um intervalo de 48 horas antes de estudar, mais 1 hora. Claro que isso aqui eu estou levando em consideração, pessoal, quando você estuda, de repente, sei lá, matemática na segunda, matemática na quarta, matemática na sexta, dá um intervalinho de um dia para o outro. Espera. Que aí o cérebro, olha só a analogia que a gente fez aqui embaixo, a parede vai sendo construída lentamente de maneira sólida. Sabe o que é isso? O processo de você guardar aquela matéria. Se você entrevista um professor de português, de geografia, de matemática, de física, de qualquer disciplina, professor, como é que você repete esse conteúdo e você tem tanta segurança? Porque ele foi falando isso numa semana, na outra semana, no outro ano, repetiu, consolidou. Formou-se uma parede ali de concreto imbatível, sabe? Intransponível. Essa que é a ideia. E assim a gente vai vencendo o cansaço físico e mental. A gente volta para o nosso último vídeo para falar um pouco mais sobre equilíbrio emocional. Vamos nessa!